A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Conectados em Cristo, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de testemunhos, pregações e vídeos concernentes à obra de Deus. E hoje nós temos aqui um testemunho maravilhoso, testemunho dos antigos quando estava aqui na terra, antes de Deus recolher, né, irmãos? Tinha os anciães que era só bater o olho numa enfermidade ali, numa pessoa doente, Deus já tocava no coração para ele que ungisse. E, irmãos, não era o irmão que curava, e sim a unção salva o doente, cura, perdoa, né, irmãos? Então, irmãos, a serva de Deus contou muito lindo esse testemunho. Ela lembra na época que a mãe dela contou o que Deus fez na sua vida. E não mudou hoje não, viu, irmãos? Hoje, praticamente nós congregamos, chegamos em casa, chegamos na igreja, às vezes até chorando, às vezes até o homem disse que é morte, o homem disse que vai morrer, o homem disse que não tem mais jeito, que a medicina para por ali, mas quando Deus estende a sua mão, quando Deus pega no colo, Deus que decide. Se recolhe ou se deixa mais um tempo na terra. Então nós temos um culto glorioso, um testemunho de fé mesmo, irmãos. Vamos ouvir, irmãos, na mesma comunhão. Eu coloquei a pregação em outro canal e coloquei o testemunho nesse, para que a nossa querida Irmandade possa usufruir dos dois, né? Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Vamos lá.
É impressionante a comunhão do Espírito Santo, irmãos. Essas pequeninas coisas deixam de ser pequenas, são grandes, são confirmações da comunhão do Espírito Santo. Estamos em toda a liberdade de glorificar o Senhor também. Sejamos breves também, com luz, entendimento e sabedoria. Deus que venha por todos nós glorificado. Amém. Deus seja louvado. Igreja Deus, vai dando esse pecado, glória de eterno, Pai do céu. Eu sou na filha firme, guardar sua palavra até o fim. Aleluia, santo. Eu às vezes eu falo, igreja, eu não sei se eu estou surtada. Eu glorifico esse grande Deus, como eu já pedi oração para minha mamãe aqui. Eu ia lá, vim aqui, ia lá, vim aqui. Eu glorifico esse grande Deus, igreja, aleluia, santo. Que 2023 a minha mãe foi para aquele leito de hospital. Lutei até agora, 2025. Mas eu glorifico esse grande Deus que 2025 Deus recolheu a minha mamãe para o seu reino de glória agora, novembro. E ela ia fazer 105 anos, igreja, agora. Aleluia, dia 10 de dezembro, de novembro. A minha mamãe ia fazer 105 anos. E eu já tinha combinado com meus irmãos, nós vamos fazer uma festa, mano, de 105 anos, mas não é como nós quer, é como Deus quer. E hoje eu glorifico esse grande Deus, aleluia, santo, é muito contente, ele cuidando da minha mamãe, aleluia, mas tomar a palavra já veio, a palavra tinha falado para mim, lutei muito pela minha família, pelos meus filhos, e hoje eu glorifico esse grande Deus, não vou tomar muito tempo, eu glorifico esse grande Deus, que Deus falou para mim, eu vou te dar, aleluia, você vai ter uma vida muito de feliz, eu glorifico esse grande Deus, na minha casa era tudo com 7, hoje eu glorifico esse grande Deus, antigamente era 4 filhos, era 3 filhos e 3 netos, e comigo 7. E pela palavra falou, hoje com 7 anos, tudo vai ser com 7. E ali Deus me deu agora, 2013, agora 2009, meu filho falou para minha mamãe, falou, mãe, eu sei que a luta para você tá prova, mas a senhora não quer lutar, mãe? Luta por mim, mãe. Eu glorifico esse grande Deus de toda a minha alma. Ele falou, eu falei, tá bom, filho, eu não tô cansada, não aguento mais. E hoje eu glorifico esse grande Deus, a profecia. Ele falou, mãe, os anciões levou 40 anos na sua prova e Deus deu a vitória para os anciões. E hoje Deus me deu a minha vitória também, que dia 9 agora, dia 9 de novembro, ele faz 25 anos, minha mãe fazia dia 10, 105 anos, e eu ganhei uma netinha agora, dia 11, também, de 11, ganhei uma netinha, é motivo de eu estar glorificando esse grande Deus. Deus cumpriu o desejo do meu coração, me deu a minha família de volta, e hoje eu estou glorificando o nome de Deus também. Também eu continuo pedindo oração para minha família, para meus irmãos, que meus irmãos ainda estão lá fora, era só minha mamãe e eu, que Deus chamou nessa graça maravilhosa aqui no Belhado, e já foi para o Rei de Glória, mas nas orações dos irmãos, quando Deus vem buscar a sua igreja, eu quero que meus irmãos também estejam junto comigo, meus filhos também. Pago meus votos na presença de Deus, trouxe, aleluia, santo, trouxe aleluia, santo, a saudação da Central de Camaragibe, que é do meu sogro, a de Vargem Grande também, que é o meu filho, da Central da Bahia, do Estado da Bahia também, é de quarta-feira, e da minha comunidade, tá bom, da Serra, trouxe a saudação, desejo levar a sua santa paz de Deus, Deus seja louvado. Tá bom. Deus seja louvado. Nessa noite eu agradeço a Deus pela obra de salvação que o Senhor fez na minha vida. Não tenho palavras para agradecer a Deus, porque quando eu nasci os meus pais já serviam a Deus. E os meus filhos servem a Deus também. Não tenho palavras para agradecer ao Senhor por ter alcançado a graça. Agradeço a Deus também porque o Senhor preparou de viajar de Colorado do Oeste, no estado de Rondônia até aqui, são 2.200 quilômetros. O Senhor tem preparado uma viagem de muita paz, tem me guardado até o presente momento. Estou no estado de São Paulo desde segunda-feira, já andei bastante, sempre muito apreensiva, porque a gente vem de um lugar tão distante e a gente ouve tantas coisas, mas eu agradeço muito a Deus porque o Senhor tem me guardado. E eu entrei aqui e senti muita presença de Deus. Não tinha planos de estar exatamente nesta igreja, mas foi aqui que o Senhor preparou de congregar. Peço à Irmandade que ore a Deus por mim, porque eu tenho muita necessidade. Quando vocês forem orar, lembre-se de apresentar a Irmã Carol, de Colorado do Oeste, porque eu preciso muito das suas orações.
eu creio num Deus que eu não enxergo, mas que eu sinto. E eu creio também que o poder das orações do povo de Deus pode fazer por nós o que nós sozinhos não fazemos, embora nós tenhamos que ter a nossa parte também. Eu não trouxe saudação da minha comum, mas eu quero levar a saudação de todos vós para saudar onde o Senhor der a graça de congregar com a paz de Deus. Agradeço a Deus por tudo e o nome de Deus seja eternamente louvado. Em nome de Deus seja louvado. Agradeço a Deus pelo seu trabalhoso caminho. Isso for firme e fiel até o fim, ele a coroa da vida eterna. E vamos contar 3 livramentos que o Senhor me fez, que eu passei uma grande dor e aflição sozinho, e coisas que só Deus vai resolver. Um dos primeiros casos foi no ano de uma passagem de ano, que vim de Santos, e desci em Jabaquara. E quando desci em Jabaquara, que as pessoas demoraram para sair de ônibus, como eu deparei, quando eu fui sair de ônibus, a minha mala tinha sumido. Falei, meu Deus, transfere a minha mala. Fui para procura, um monte de gente, milhares de pessoas aqui de Jabaquara, que era começo de ano, final de ano. Fui lá tentar encontrar a mala, e nada a mala. Eu fiquei até 9 horas da noite, esperando que a mala voltasse. Aí eu falei, meu Deus, agora só o Senhor que pode resolver a situação. Porque tinha coisas muito preciosas nessa minha mala, tinha coisas que eu, se para rever os valores que eu perdi, ia ser muito complicados. Aí eu orei, fui para casa, orei, fiz minhas orações e tal, fui trabalhar, orei. Aí eu retornei para o Jabaquara à noite, e Deus fez com que a mala fosse retornada no clichê dos pés sujos, intacta. Nada foi mexida, nada roubado, nada foi mexida. Intacta. Só Deus é que pode fazer isso. Uma cidade como São Paulo, pessoas violentas, maldosas, egoístas. Outra vez foi o celular. Por vacilo meu, fui pegar um carro, fiz umas compras no supermercado. Quando me deparei, quando eu saí do carro, quero celular. O celular ficou no carro. Meu Deus. Mais uma prova. Eu sozinho na luta, sozinho na prova. Só Deus. E mais uma vez tive devolução das orações a noite toda, irmãos. A noite toda telefonando, tentando entrar em contato com o motorista, e não atendia, até que 7 horas da manhã ele atendeu. Aí eu pedi para ele retornar com o meu aparelho, dei até uns R$50 para ele, e assim, mais um livramento. E mais outro terceiro livramento foi que o inimigo me provou duramente, 10 dias de prova, que ele queria acabar com a minha vida financeira. Entrou no sistema dos bancos lá, ele desinstalou tudo, não consegui mais acesso em nada. Falei, meu Deus, e agora? Vou ter que escrever uma carta, responder uma carta para o Brasil, e agora? Aí, mas orando, e graças a Deus me deu uma grande vitória, e foi tudo reativado de novo, e está tudo normal. Então são situações que a gente passa sozinho, uma prova espiritual terrível que o inimigo faz nos aprisionar. E aí a gente tem que buscar Deus. Nessas horas que tem que buscar Deus e tem que confiar no Senhor, que o Senhor resolve. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus mandar de cá 20 anos atrás. Deus me tirou desse mundo do pecado, trazendo nesse lugar santo e prometendo pela sua palavra. Se eu for firme e fiel à sua palavra, nunca vai me deixar confundido e nem envergonhado. Até o momento, Deus tem me sustentado de pé pela sua palavra. Eu agradeço a Deus que eu sou nascido na cidade da Bahia, num lugar que chama Livramento. Com 19 anos, eu precisava de vir embora para São Paulo. E estava muito difícil, uma seca muito forte. Mas quando eu falei para meus amigos que eu estava vindo embora para São Paulo, meus amigos falavam para mim, o que tu vai fazer em São Paulo? Tu é analfabeto, tu não sabe ler. E lá de São Paulo, tu vai morrer debaixo do viaduto. Quem não tem leitura lá não sabe ler, não arruma serviço. Deus preparou que eu vim, e Deus preparou o serviço. E tudo que fazia e faço até o dia de hoje, Deus tem abençoado grandemente. Logo em seguida, trouxe meus pais, já tinha alguns dos irmãos meus aqui. Logo em seguida, voltei, casei, veio 4 filhos. E ali, fui tomado pelo vício da bebida alcoólica. Já não trabalhava. O que foi feito, perdi tudo, passei por 2 casas de internação, de recuperação.
Nada deu jeito. E eu vi o sofrimento da minha mãe, meu pai, e da minha esposa e os 4 filhos. Um dia que eu saí de uma internação, que eu voltei para beber, que eu entrei num desespero tão grande, eu falei, não vou voltar na minha casa. Eu vou só voltar para poder pegar alguma coisa, e vou lá por debaixo do viaduto, e vou beber cachaça, mas aqueles mendigos ali no Brás, até morrer. Mas ninguém vai saber aonde, ninguém vai saber notícia minha. Mas quando eu cheguei na minha casa, Deus preparou que chegou alguém e me convidou para participar de uma entidade que chama Associação Antialcoólica. Só que ele bebia mais eu. Ele largou de beber, eu não queria ser crente. Eu falei, ele virou crente, eu não quero ir para a igreja de crente. Vou não. Mas como era um caminho de Deus, quando nós chegamos naquela reunião ali, lá eles não bebem remédio. Lá eles vai se libertando pelos testemunhos. Cada um contava um testemunho. Cada testemunho que contava, o que estava em mim não aceitava. Um contou quando ele bebia, ele brigava, não brigava mais, ia preso, não ia mais. E o que estava em mim dizia, cadeia não foi feita para homem? Mas eu agradeço que um levantou e contou um testemunho. Quando ele bebia, ele era pior do que um burro. Se enchesse uma bacia de cerveja, uma bacia de água, o burro cheirava cerveja e bebia água. Ele era diferente, cheirava água e bebia cerveja. Naquele testemunho, Deus já mudou a minha vida ali naquela hora ali, Irmandade. Eu saí dali, no outro dia, Deus preparou que eu dei continuidade naquele lugar. Minha esposa, mais meus filhos, começou a ir numa igreja evangélica e em outra. Eu comecei indo, depois eu parei. Não fui mais em igreja nenhuma. Um dia chegou uma pessoa no meu trabalho e perguntou para mim, tu quer ir na minha igreja? A minha igreja é diferente de todas. E Deus preparou que eu botasse meus pés nas portas, igual essa na Vila Albertina. Eu vi uma luz que não era essa, uma luz que me clareou de dentro para fora. Naquela noite, Deus já falou grandemente. Tem gente aqui de primeira vez. Se você veio aqui em busca de cura ou carga ou bem materiais, aqui não é teu lugar. Mas se você veio em busca de Jesus Cristo, naquela hora entrei carregado de vício, de vaidade desse mundo. Naquele mesmo dia, Deus já me mandou esses espíritos que estavam em mim, tudo embora, Irmandade. Agradeço a Deus que Deus veio me abençoando materialmente. Eu era tomado de enfermidade. Eu tinha um câncer nas costas, que a medicina não dava jeito. Eu tinha uma depressão, também a mesma coisa. E uma dor de ouvido e outras enfermidades. A minha casa tomada de enfermidade. Quando Deus me chamou, Ele prometeu, vou libertar essas enfermidades, vem outra que eu vou libertar também. Eu agradeço a Deus, Irmandade. Comprei um apartamento ali na Praia Grande. Quando Deus me chamou, eu fiquei no costume do mundo. Batizado com a família, praia, e de noite ia para a igreja. Praia Grande tem muita irmandade, muito crente. Mas no dia que eu entrei ali, quando o servo de Deus que subiu para poder atender, ele disse, Deus deu na boca dele. Irmandade, uma semana atrás eu estava saindo aqui e tinha um irmão me esperando e falou, vamos na minha casa. Tem um espírito contrário quebrando tudo na minha casa. Ele chamou a Irmandade e foi. Quando chegou ali, o espírito ficou muito irado. E ele disse que aquele espírito já foi repreendido em nome do Senhor Jesus. E aquele espírito perguntou para ele, pode entrar num desse aí que está mais você? Ele disse, nesses daqui não. Você vai lá na praia, eu tinha chegado da praia com a família, batizado. Você vai lá na praia, tá cheio de crente da congregação cristã tomando banho. Você vai lá e entra naquele que está batizado. O Espírito falou, naquele lá ele não entra não, porque aquele lá já é dele. Eu clamei a Deus nesses bancos. Pedi a Deus que nunca mais deixasse eu ir numa praia, nem lugar semelhante praia. E Deus ouviu o meu clamor. Eu agradeço a Deus, Irmandade. Logo em seguida, Deus preparou que eu vendi aquele apartamento, que eu pedi a Deus que preparasse comprador, e preparou logo.
O câncer de pele rapidinho, já passou de 20 anos, desapareceu das minhas costas logo em seguida. Aquele espírito de depressão, Deus mandou embora pela palavra. Aquela dor de ouvido, Deus me libertou também, Irmandade. Deus prometeu para mim que eu vou trabalhar muito na sua obra, na parte de construção e de evangelização. Condições eu não tenho nenhuma. Força também eu não tenho. Minhas condições e minha força é a palavra de Deus. Todo lugar que tem entrado para trabalhar na obra de Deus, eu tenho visto a palavra de Deus cumprir. Deus mandou em 18 estados no Brasil, e na Argentina e no Paraguai. Eu agradeço a Deus durante esses 22 anos. Deus só tem mandado em lugar de grande necessidade. Lugar que Irmandade não tem, Deus tem seus anjos na terra e tem aqui na terra também. Aonde nós chega, Deus preparou a Irmandade para estar trabalhando mais nós. Deus preparou que muitas construções também no Maranhão, na região de São Luís, região de Chapadinha e região de Balsa e mais outra região. E Deus tem abençoado grandemente. Terminei de chegar esses dias do Maranhão, daquela Irmandade onde que eu tive, eu congreguei. Deus preparou que eu trouxe a saudação para saudar essa Irmandade com a paz de Deus. Deus preparou a Irmandade que eu estou indo agora também para a Bahia. Eu quero levar a saudação dessa Irmandade para saudar com a paz de Deus. Deus preparou que eu cheguei poucos dias no Maranhão com muita prova. Deus quando me chamou, colocou na porta. Eu estava ali na porta, a caixinha agora está baixa, a caixinha era alta. Chegou um pai com a criança e ribou a criança. E a criança enfiou o envelope, e colocou ele para dentro. Quando nós fechamos, nós fomos para a secretaria, o porteiro que estava na frente falou que passou um pai lá, e o pai disse, o filho dele pegou o envelope com 3 anos, o menino, e pediu para o pai, dá dinheiro para mim poder pôr aqui dentro. O pai falou, eu não tenho. Ele começou a pegar papel de bala e rasgar papel e botou dentro do envelope. E ele disse, eu quero pôr na caixinha, me riba que eu vou pôr lá. Para mim não deixar ele triste, eu ribei e coloquei. Na hora que vocês abrir, você rasga aquele envelope, está com papel e joga no lixo. Quando nós abrimos o envelope, nenhum deles tinha papel dentro. E Deus abençoou grandemente naquela coleta, aquele dia, na Vila Albertina. Minha comum é Vila Albertina, setor Jaçanã. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Terminando, o irmão e a irmã, será encerrada esta liberdade. Deus seja louvado. Eu também levanto essa noite perante a querida Irmandade, perante o Senhor, porquanto tudo é a movimentação do Espírito Santo. Eu venho dentro do carro já, faço uma oração no carro e venho com um hino, cantarolando um hino. Se eu não dou conta de cantar o hino no carro, eu venho com ele na mente e eu venho conversando com o Senhor. Senhor, é para me levantar, Senhor. Às vezes eu demoro 2 meses, 3 meses, tem coisas que eu demoro às vezes 1 ano, 2 anos para levantar e falar, porque tudo é a instrução, tudo é a orientação, tudo é a vontade do Senhor na minha vida, e jamais que eu quero levantar que não seja pela vontade do Senhor, pela instrução do Senhor. Então, essa noite eu louvo e glorifico o Senhor por conta de 2 livramentos que nós tivemos. Um foi com a minha cachorrinha, eu acredito que foi no final do mês de agosto, que ela estava presa na loja do meu pai, e começaram a fazer uns reparos no telhado do condomínio que ele tem essa loja, e a pessoa que estava fazendo esse reparo, o telhado despencou, ele caiu lá dentro desse lugar que ela estava presa, caiu em cima de uma máquina de lavar, e ela estava lá. Então eu louvo e glorifico o Senhor, porque o Senhor tem guardado ela, tem guardado a máquina também. Isso é parte material, mas a gente fala, porque de manhã, quando nós vamos fazer as nossas orações e apresentar, o Senhor vem fazendo durante o dia esses livramentos também. Então, essa noite, eu levanto, eu louvo, glorifico o Senhor por essa parte desse livramento, que o Senhor tem livrado ela também. E a segunda parte que o Senhor também faz à frente aqui para eu contar, de um livramento que eu tive
Em 2023 que nós fomos viajar, fizemos uma viagem para o Rio de Janeiro no final do ano de 2023, e eu fiz um voto, conforme faço sempre, para tudo que vou fazer, eu converso com o Senhor antes e peço licença, peço autorização dele. Senhor, o Senhor está comigo nessa parte? Se ele falar estou, eu vou. Se não está, eu não vou também. Tem sido assim desde sempre, há mais de 20 anos. E eu estou em paz com isso também. E fico alegre com essa parte também. E louvo e glorifico a Deus por quanto nós fomos fazer essa viagem. Sempre a gente passa em Aparecida antes. Eu estava com os meus pais, com a minha filha. E ficamos hospedados nesse hotel que a gente fica sempre. E esse hotel é um hotel que tem uma entrada com uma mesa e depois tem uma outra porta que é o quarto. E deixei as minhas coisas, uma bolsa, enfim, uma mochila em cima dessa mesa e tranquei a porta, fui dormir normalmente, orei. No outro dia essa mochila tinha sumido, tinha funcional minha, tinha dinheiro, tinha meu documento, identidade da minha filha, certidão de nascimento da minha filha, enfim, tudo que tinha para uma viagem. E aí nós estávamos em Aparecida e fomos instruídos a fazer esse boletim de ocorrência em uma cidade próxima lá, que agora eu não consigo lembrar o nome, mas a uns 20 quilômetros de Aparecida. Fomos, era um domingo, fiz o boletim de ocorrência, registrei tudo lá, que estava sem documento, que foi levado. Eu louvo e glorifico o Senhor. Fiquei em paz, apresentei na mão do Senhor, falei, estou em paz. E seguimos viagem. Isso foi no domingo, mais ou menos na terça-feira, o meu telefone tocou, que era uma pessoa se identificando, um investigador dessa delegacia de polícia, que ele falou, Maísa, você não vai acreditar, eu digo o que foi. Vieram entregar a sua mochila aqui, nessa delegacia, com todas as suas coisas dentro, seu documento, obviamente o dinheiro não estava, mas o Senhor fez essa parte para mim também, para mim e para minha filha. Fiquei em paz, falei, quando a gente estiver voltando do Rio, eu vou passar aí, vou buscar as minhas coisas. Eu não sei o motivo que o Senhor pediu para eu levantar e contar essa parte, que foi em 2023, mas alguma coisa que está perdida, o Senhor com certeza vai dar na mão da Irmandade, vai dar na mão dos irmãos, porque a gente se alegra também quando os irmãos recebem as bênçãos nas suas vidas, nas suas mãos também. Até no meu banco, quando eu sento, eu apresento, falo, eu estou nesse banco aqui, vou apresentar todas essas irmãs que estão aqui nesse banco. Então, eu louvo e glorifico o Senhor nessa parte, esses 2 livramentos. Agradeço a Deus por tudo, por essa força, Deus seja louvado. Um pouquinho lá, deixa o irmão. Deus seja louvado. Agradeço a Deus pelo rico dom da vida eterna. Me concede, irmão, se for fiel a Ele até o fim. Rápidas palavras, irmão, já estou vendo que o horário vai. Agradeço a Deus por muitas obras que Deus fez. Eu vou contar uma bem recente que Deus fez agora. A gente atende a obra na cidade que nós moramos. Eu moro no sul, irmãos. Blumenau, uma cidadezinha próxima chamada Gaspar. Irmãos, a gente cooperador antigo e não éramos selados com a promessa. Atendíamos culto, Deus batiza o povo com a promessa, faz tanta obra e nós está lá. Irmão, dá bala para os outros e não ganha bala. Mas, irmãos, agradeço a Deus que um dia de muita luta, de muita prova, cheguei na igreja um sábado à noite, como hoje assim. Irmão, cheguei na igreja, aquela igreja cheia, falei, Senhor, tem misericórdia. Eu estava cansado, uma luta interna. E Deus preparou um cooperador de uma outra cidade para congregar com nós. E naquele dia Deus abençoou muito, irmão. Desde o primeiro hino o Senhor começou a me visitar. E quando foi no momento da palavra, o irmão pregava a palavra, o Senhor me batizou com a promessa do Espírito Santo, com evidência de novas línguas. Irmãos, busquei tanto, orei tanto e o Senhor fez essa obra comigo. Irmãos, eu tive aqui, final de 2021, passando uma prova muito grande. Sentei nesse mesmo banco ali, estava o meu filho do meu lado, estava o outro meu sobrinho.
Eu estava passando uma luta lá no meu ministério, irmão. Você levantou uma guerra muito forte lá. Eu vim congregar aqui, no dia de domingo, e na sexta-feira próxima seria reunião com os anciões mais velhos. Mas congregado aqui, irmãos, Deus tomou a boca do servo de Deus na palavra e falou: hoje aqui é um tribunal de justiça. E Deus falava bem claro: eu vou julgar a tua causa. Eu saí daqui muito, irmãos, confiante na palavra. E eu vim aqui hoje agradecer a Deus, que Deus me deu a vitória. E aqueles meus acusadores, irmão, eles caíram todos. Eu vi Deus fazer essa grande obra. Passei alguma tribulação, passei. O irmão sabe o que é ministério. Mas, irmãos, o Senhor me deu essa grande vitória. E eu estou aqui hoje de cabeça erguida agradecendo a Deus. Deus levantou meu filho também no ministério junto comigo lá. Eu também tenho 2 filhas, irmãos. As 2 também são organistas. E eu tinha desejo de ser avô. Irmãos? E os 3 casados, e estava... Irmãos, a minha nora falou que queria ter filho, mas estava tão difícil. Eu falei: eu vou orar a Deus. Orei a Deus. Irmãos, entrei lá no meu quartinho de oração. Dobrei o joelho e fiquei orando: Senhor, faz uma obra. De repente, Deus me visitou. E contou para mim que eu ia ser avô. Saí do meu quarto feliz, chorando, irmãos. Fui na minha esposa, falei: olha, nós vamos ser avós. Como você sabe? Deus contou para mim. Logo em seguida, irmãos, a nora ficou gestante. E eu ainda fui além: Senhor, eu quero um filho, quero. Senhor? Eu falei assim: Senhor, eu quero um neto varão para poder ajudar nós na tua obra. Irmão, para ser músico junto com nós. E Deus ouviu a minha oração. Nasceu esse menino já faz agora, irmão, já está com 2 anos. E agora, irmãos, no mês de fevereiro, nasce outro menino. A minha nora falou assim: para de orar que eu quero ter uma menina agora. Eu vou parar então, tá bom. Não, estou feliz de estar com vocês. Quando eu vejo esse homem aqui, me alegro muito. Irmãos, a idade que ele está, a força que ele está, a virtude que ele está. É de invejar, irmãos, uma inveja sadia, pelo amor de Deus, irmão? Eu vejo que essa alegria dele, essa sabedoria, que Deus dê para nós, viu, irmão Paulinho? Essa sabedoria aí, irmãos? Pensam as vossas orações. Nós moramos lá na cidadezinha pequenininha, ao lado de Blumenau. Vocês, irmão, muitos aqui conhecem Blumenau. Nós estamos lá em Gaspar, cidadezinha pequenininha, mas estamos lá exaltando esse Deus maravilhoso. Se alguém sentir de visitar nós atende lá no Coloninha. Pode puxar o relatório no Coloninha. Irmãos, Gaspar, temos culto lá nas quarta e no sábado à noite também. Levarei as vossas saudações com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados e a vida eterna que Ele me oferece se eu ficar firme e fiel. Eu agradeço a Deus que eu fiz um voto semana passada. É uma coisa material, mas que para mim era muito importante, que estava com meus netos, fui num local e perdi meu celular. E o celular não é pelo valor dele, mas o que contém, de informação, de que para mim é uma ferramenta de trabalho. Então, fiz oração ao Senhor, porque eu fui no local, me falaram que não estava, e tinha ido em 2 lugares com meus netos, e os 2 falaram que não tinham visto, Então, deixei na mão do Senhor, estava em paz, mas estava aflita pelo conteúdo do celular. Aí fiquei um pouco triste, mas estava em paz. No dia seguinte, a minha filha bloqueou o celular e bloqueou o chip. Eu que bloqueei o chip e ela o celular. E não passou meia hora, entraram em contato com minha filha, num dos lugares que tínhamos ido, que ela tinha deixado o número. Mandaram no WhatsApp falando: olha, nós achamos o celular. Então, eu agradeço a Deus.
encontrei ele, estava tudo normal, e a maravilha do Senhor que foi completa, eu consegui desbloquear o celular novamente, e o chip, que era o mais difícil que eu achei, porque eles falaram tem que comprar um chip novo, tem que fazer um procedimento, nós mandamos para você. Foi incrível, porque foi o mesmo dia que eu bloqueei, eu liguei na operadora, falei, por favor, você poderia desbloquear, porque eu já achei meu celular? Falou, pois não, a gente desbloqueia. E na hora desbloqueou, em meia hora que eu tinha pego o celular, já estava tudo funcionando. Graças ao bom Deus. Então eu agradeço a Deus por tudo, pela vida, pela saúde, pela família, por tudo. Só seu nome seja louvado. Deus seja louvado. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela vida eterna que o Senhor me oferece se eu for uma filha firme e fiel até o fim. Agradeço ao Senhor também, por quando na idade de 11 anos, tem selado a minha alma com a promessa do Espírito Santo e tenho guardado essa joia dentro do meu coração na hora das lutas, das enfermidades. O Senhor tem guardado e tem visitado a minha alma. Agradeço a Deus também, por quanto o Senhor pulsou fortemente no meu coração. Não poderia deixar de agradecer a Deus também. Por quanto ao meu nascimento, o Senhor tem permitido que eu nascesse com aquela enfermidade de leucemia no sangue, e a Irmandade sabe que isso aí não tem cura. E nessa época nós morávamos em Presidente Prudente, o meu pai atendia a obra de Deus, que ele era ancião de lá, irmão Genésio Albano. E nessa época fui para a medicina, fez tudo que a medicina tinha. Aí chegou uma certa idade, a minha cunhada mais velha levando eu no hospital, que eu fazia transfusão de sangue de 2 irmãos meus mais velhos. Chegou e falou assim, olha, fala pra mãe dela que não precisa trazer mais essa menina aqui não, porque ela não vai conhecer ninguém. Se ela viver, ela não vai conhecer pai, não vai conhecer mãe, não vai conhecer ninguém. Fala que pode deixar ela morrer em casa mesmo. A minha cunhada chegando em casa, passando para minha mãe falou assim, mas não é isso que o senhor falou. O senhor falou que Deus ia libertar. E agradeço a Deus, Irmandade, porque naquela época os servos de Deus aqui de São Paulo, o irmão Miguel Espino, os irmãos mais antigos, eles iam para Presidente Prudente, na Alta Sorocabana, né, que era antigamente, e eles iam fazer reunião lá. Quando chegou um dia, e eles almoçavam na casa da minha mãe, que ela fazia almoço para os servos de Deus. Aí chegou um dos servos de Deus, irmão Miguel Espina, chegou e falou assim, irmã Helena, o que essa sua filha tem? Minha mãe falou assim, irmão, o médico desenganou, falou que não tem mais jeito, mas eu estou esperando a misericórdia de Deus. Aí na hora do almoço, o servo de Deus falou assim, eu sinto de ungir e orar para essa criança. Agradeço a Deus, Irmandade, que Deus naquele momento, Deus me libertou. Estou aqui dando glória a Deus, cresci, fui auxiliar de Jó por misericórdia. Deus preparou o esposo, 3 filhos, todos por misericórdia servem a Deus, 2 organistas oficializadas. Deus preparou um músico, o meu filho mais velho, músico oficializado na congregação. Agradeço a Deus muita obra que Deus tem feito também na minha vida. Agradeço a Deus também, Irmandade, por quanto a minha comum é lá em Itaquaquecetuba, é bem longe daqui. Mas Deus preparou hoje por misericórdia, por quanto faz 40 anos, Irmandade, que eu congreguei dentro dessa congregação, os servos de Deus que estavam atendendo, eu vim junto com a minha cunhada, mais alguns servos de Deus, e hoje Deus preparou por misericórdia estar aqui junto com a querida Irmandade também, glorificando a Deus também. Irmandade, eu sei que a hora já está passando, mas o Senhor me pôs para me contar uma obra que o Senhor fez na minha casa também, por quanto chegou uma época, meus 3 filhos eram tudo pequenininho, e Deus provou a minha casa, meu esposo com desemprego, e meu esposo saiu para procurar serviço, não conseguia, foi para Guarulhos, não conseguia. Aí teve um dia que ele falou assim, olha, eu vou para Guarulhos, vou ver o que Deus vai fazer na minha vida, eu vou atrás de serviço. E a minha filha pequenininha, tinha 3 anos, ela ajoelhou na sala e falou, Senhor, e o meu esposo tinha vontade, Irmandade, de ter uma perua. Ele não tinha condições. E nessa época ele falou assim, eu queria que Deus preparasse uma perua para mim trabalhar, alguma coisa. Aí a minha filha de 3 anos orou na sala, sabe, criança não tem o jeito simples da criança, pediu, Senhor,
Prepara uma perua para o meu pai trabalhar, Senhor. E o meu esposo saiu, Irmandade, foi lá para Guarulhos, atrás, andando para lá e para cá. No momento, quando ele estava passando na Paulo Facine, lá na avenida, parou um carro do lado dele e falou assim: ô irmão, é você mesmo que eu estou procurando. Faz muito tempo que eu estou te procurando, irmão. Entra aqui, vamos lá na minha empresa agora. Meu esposo ficou sem entender, falou assim: mas Senhor, entra aqui, vamos lá. Levou meu esposo lá na empresa dele, falou assim: vamos lá no meu escritório. Já falou para os funcionários dele: olha, pega uma perua, enche de carvão, vai no posto de gasolina, enche de gasolina. E ficou com meu esposo lá. Falou assim: olha, irmão, essa perua é sua, o irmão vai trabalhar. Falou pro meu esposo: o irmão vai trabalhar, que é sua, o irmão vai continuar pegando carvão com nós, mas essa primeira vendida de carvão vai ficar por irmão, isso aí. Aí o meu esposo, nesse mandar, já estava dando 6, 7 horas da noite. Aí eu falei: Senhor, meu esposo não chega 8 horas, 9 horas. Aí quando foi 9h30, ele chegou buzinando lá na minha casa, buzinando. Eu falei assim: mas quem será uma hora dessa? Ele: abre o portão para você ver a obra que Deus fez. Deus preparou essa perua para mim trabalhar, e cheio de gasolina, cheio de carvão, para mim trabalhar. E Irmandade, foi um escape. Ele trabalhou 3 anos junto nessa perua, vendendo carvão, e no outro dia Deus preparou que ele saiu cedo para vender. Quando era meio-dia, Irmandade, ele já estava lá na firma do irmão pegando mais carvão para vender. Isso é uma obra que Deus fez na nossa vida também. Eu agradeço a Deus por quanto eu sou fraca e errante, mas sempre o Senhor tem ouvido o nosso clamor também. Também eu queria levar a saudação da Irmandade daqui com a santa paz de Deus. Perdoa pelo horário, mas agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Em nome de Deus seja louvado. Agradeço a Deus por ter me chamado nessa graça, tenho guardado de pé até o presente momento. Agradeço a Deus pela esposa, pelos 3 filhos músicos que Deus preparou, pelo meu netinho. E também, rápidas palavras com o meu coração pulsando aqui, porque faz 32 anos que eu tento levantar aqui nessa congregação para agradecer a uma obra que Deus fez na minha vida, que eu um dia até falei: será que algum dia eu vou conseguir entrar no Jardim Paulista e agradecer a Deus? Até vindo no congregar, sou de Carapicuíba, mas falei com meu filho, falei: Deus fez uma grande obra um dia dentro da minha vida, na situação que eu estava passando na época, bem rapidinho. Na época eu tinha 18 anos, faz 32 anos que essa obra aconteceu. Eu tinha 18 anos, entrei no exército, e nisso ali, nos primeiros dias que eu entrei no exército, ali naquela seleção toda que tinha, eu já estava oficializado a servir o quartel em Barueri, e ali já estava tudo separado, aquelas pessoas ali para servir, tudo, os 800 soldados, e nesse meio desses 800 soldados estava eu no meio, e ali eu já estava designado para tal setor para trabalhar. E nisso passou um oficial no meio dos soldados, indo e vindo, de repente ele olhou na minha cara e falou assim: não sei porquê, mas eu não gostei de você, não fui com a sua cara, não sei porquê, alguma coisa em você me incomoda. Eu falei: Senhor Jesus, tem misericórdia. Mas com aquelas palavras dele, ele falou assim: olha, você fica sabendo, se você passar, se você servir o quartel nesse lugar aqui, eu vou fazer da sua vida um inferno. Mandaram me perdoar que eu estou um pouco nervoso, porque realmente é difícil levantar aqui para agradecer a Deus, porque é muito difícil, mas o Senhor me deu a graça hoje de me contar essa obra que Deus... Então, para resumir bastante, para não tomar muito tempo, então nisso quando ele falou aquilo, por misericórdia de Deus, eu fui trabalhar justo naquele setor que aquele homem trabalhava, e ali ele olhou assim para mim: se você aqui, eu falei que eu vou fazer da sua vida um verdadeiro inferno, então você se prepare, que eu vou levantar muito contra você. Mas eu não fiz nada para você, você não me conhece, você não sabe nem quem eu sou. Ele foi falando assim para mim: mas não interessa, eu não gostei de você, eu não gosto de você, alguma coisa em você me incomoda. E ali foi se passando, mandar de 1 mês, 2 meses, foi por 9 meses, e para contar o que Deus está me dando de falar aqui para a Irmandade, é uma situação muito constrangedora, mas eu tenho que contar. Aquele homem teve um dia que eu entrei dentro de um quarto, ele me chamou, já era por volta, já das 5 horas da tarde, ele falou: Pinheiro, vem até aqui. E aí os militares falaram assim: ó, o tenente está te chamando você lá, ali no quartinho. Eu falei: meu Deus, esse cara sabe que ele vai querer me bater, alguma coisa, não sei, do tipo. E ele entrou ali, ele falou assim: você sabe que eu não gosto de você, você sabe que eu... E ele me perseguia muito, a perseguição era muito grande. E ali ele me levou dentro daquele quartinho ali, com vários militares ali dentro, uns eram tenente, sargento, capitão.
E naquele quartinho que ele me colocou ali, ele falou assim, eu quero que você dá 69 beijos nessa parede. Eu falei, mas por quê? Porque eu quero que você dá 69 beijos na parede. Foi uma humilhação muito grande. Eu ali, Senhor, o que eu faço? O Senhor colocou dentro do meu coração, faz o que Ele está mandando. Eu comecei a beijar aquela parede por 69 vezes, mas a lágrima chegou no meu rosto. Mas o Senhor falou assim, você não vai derrubar uma lágrima, porque Ele não merece da tua lágrima. E naquele dia ele falou assim para mim, agora você sai daqui e vai embora, só quero te ver aqui amanhã. E naquele momento a aflição entrou muito grande no meu coração, a angústia, a tristeza, comecei a chorar no meio do caminho e falei, quer saber, hoje eu vou congregar no Jardim Paulista, eu preciso saber que Deus vai falar comigo. Cheguei aqui, era mais ou menos por volta de umas 8h45 da noite, Deus já tinha tomado a boca do servo de Deus na palavra, mas o corredor estava cheio de irmandade, eu estava mais ou menos no meio do corredor, Deus tomou a boca do irmão Paulinho falando assim, soldado, tu é soldado de Cristo, tu é soldado na terra, mas sabe de uma coisa, meu Deus, irmão, estou muito nervoso, é difícil levantar aqui, meu Deus do céu. Aí, na hora que Deus tomou a boca do irmão Paulinho, falava assim, soldado, você é soldado de Cristo, mas é soldado na terra, mas sabe de uma coisa, o crente passa a prova, mas não morre na prova, passa a humilhação, mas não morre humilhado, e hoje eu vou entrar lá no teu trabalho, vou fazer uma obra, vou fazer um milagre lá dentro, e o diabo vai ter que confessar que eu sou Deus na sua vida. E naquilo, eu peguei aquela palavra, agarrei dentro do meu coração, começava a chorar, não tinha do selo da promessa, cheguei em casa, era mais ou menos por volta de umas meia-noite, contei toda a situação para minha mãe falou assim, filho, creio que Deus já está fazendo uma obra. Quando eu cheguei no quartel, no outro dia, não sei o que tinha acontecido, pessoal, Pia, lembra daquele rapaz lá que te humilhava, aquele tenente assim, lembra, eu sei, tá preso aí dentro, mas preso, mas por quê? Não sei, aconteceu alguma coisa aqui dentro, eu sei que para resumir bastante, aquele homem ficou preso por 30 dias, mas quando foi no 29 dias, ele estava passando assim pelas alamedas do quartel com 2 soldados com a arma do lado dele, e a ordem era assim, se ele tentasse qualquer coisa, era para atirar nele. E nisso ele estava passando assim, eu tentei desviar, mas o senhor não permitiu. Ele passou do meu lado, falou, espera um pouquinho, eu quero falar com esse homem aí. Pinheiro, eu fiz tanta coisa errada com você, eu te humilhei, olha a minha situação, como é que tá, mas agora eu vejo que Deus é Deus na sua vida. E eu estou aqui agradecendo a Deus, quando foi no 30 dias que aquele homem estava lá, ele foi expulso, nunca mais eu vi aquele homem, e eu estou aqui agradecendo a Deus, não pela expulsão, mas pela exaltação de Deus na minha vida, eu poder dizer que Deus é bom na nossa vida. 32 anos para mim chegar aqui, para me contar essa obra, mas o Senhor deu a graça de pegar o irmão Paulinho, ainda falando assim, santo Deus, será que um dia eu vou conseguir contar essa obra no Jardim Paulista? E o Senhor hoje me deu a graça de estar aqui. Perdoa pelo nervoso, que tem que correr para contar o testemunho, mas eu creio que toda a Irmandade entendeu a obra que Deus fez na minha vida. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Não sou bravo assim, não sou bravo assim. Amanhã, irmãos, teremos uma reunião na Vila Castelo, da Espaço Bíblico Infantil, às 14 horas da tarde. Os irmãos se esforçam de ir embora, se é muito longe, algumas que possam ir, traga a resposta depois para as outras também, né? Vai ser de ensinamento também, acho que não vai mudar muita coisa. Eu penso que eles escolheram lá pelo espaço que tem agora no estacionamento. Vai ser às 14 horas. Que hino nós vamos cantar para os músicos? Ficou de nós dar o hino, para não ficar. Eu também não prensei ninguém, não. Vai depressa. Eu não vejo a hora de pregar, né? Mas também não. Que nós vamos chamar? Eu ia chamar esse hino, irmão. Não é agora, não. É na hora de ir embora, né? Santo Deus, irmão. Testemunhos gloriosos, irmãos. Jardim Paulista, sábado 15/11 de 2025. Vê que maravilha Deus fez com esta irmã, irmãos. Ela lembra desde quando os servos de Deus ainda estavam vivos e a unção e o que Deus deu para o seu servo. Então, irmãos, temos mais testemunho. Deixamos aqui para a nossa Irmandade para compartilhar mais ainda esse testemunho. Deus abençoe grandemente cada um de vocês.